Dia, sejam todos bem-vindos, vencedoras e vencedores. Sejam bem-vindos ao Desaprenda a Ser Ansioso, um programa onde nós discutimos ideias e práticas para resolver a ansiedade na raiz, de modo que você possa viver a sua vida, a sua liberdade mental, a sua liberdade física e também a sua liberdade espiritual. Meu nome é Watson Lima, sou especialista em ansiedade e em transformação pessoal. Lembrando que essa nossa sessão ou série de lives, de mini lives, nós estamos apontando uma playlist com um tema e estamos esmiuçando cada tema em 20 minutos. E hoje nós vamos dar complemento ao assunto passado, que chama-se o espelho universal que há dentro de você, que vai fazer com que você desperte para o autoconhecimento, para a autotransformação. O que é o espelho universal que nós tanto falamos na aula anterior? Nós falamos que o espelho do mundo, o espelho universal, vai espelhar o que você está rejeitando dentro de si através do ego. O que é o ego? O ego vai falar para você que você é a pessoa perfeita, que você tem que fazer as coisas certas, que você precisa ter para poder ser feliz. E o ego é uma capa que encobre o seu ser, a sua centelha divina, o seu mais poderoso ser que há dentro de você. E o espelho universal, ele sempre vai fazer com que outras pessoas estejam na minha frente para que eu aponte nos outros o que está faltando dentro de mim, ou o que eu rejeito dentro de mim, ou o que eu não aceito dentro de mim. Tudo aquilo que eu não aceito dentro de mim, a tendência do ser humano é apontar para o próximo. Então, o espelho universal é justamente quando você, quando eu, quando todos apontam para o outro, para uma coisa, para qualquer coisa exterior, algo que você está rejeitando dentro de si mesmo. Quando eu entendi isso, quando eu estava na mente brutal da ansiedade, sofrendo em um dilema, quando eu estava em nível de sofrimento ainda, eu tive que entender isso para poder sair da bolha mental da ansiedade. Foi rápido, Watson Lima? Não foi rápido, mas isso me ajudou a dar os primeiros passos no autodesenvolvimento. E o que é isso, Watson Lima? Como foi que você descobriu isso? Como foi que aconteceu isso? Me conte aí. Olha só, o espelho universal, ele existe para apontar a imperfeição que existe, que você aponta para os outros, mas que existe dentro de você. Certo? Então, o espelho universal é justamente algo, ou um evento, ou uma situação, ou pessoas que vai fazer com que você olhe para esse evento, olhe para essas pessoas e você passa a acreditar, a entender que essas pessoas, elas vão fazer com que a gente entre em consciência para que essa imperfeição venha à tona, porque nós acreditamos, através do nosso ego, que nós somos perfeitos, né? Que nós somos os seres perfeitos, que nós não precisamos errar, que não podemos errar. Então, o espelho universal pode ser uma pessoa, um evento ou uma coisa que vai apontar para você a sua imperfeição. Enquanto você não tiver essa coisa, essa pessoa e esse evento que vai apontar para você que você é um ser imperfeito, você precisa entrar na trilha do autoconhecimento, na mente da ansiedade. Você vai sempre pensar que você não precisa de conhecimento, que você não precisa de autodesenvolvimento para sair da ansiedade, que você é um doente, que você é um azarado, que você precisa estar sempre nas filas dos hospitais à procura de remédios. Então, essa fase de sofrimento, eu já passei dessa fase, eu já estou em outra fase no nível de autodesenvolvimento da ansiedade. Então, o ego, que é aquela camadinha que cobre o seu ser, que vai fazer com que você
vai falar com você e vai sempre dizer para você o que você precisa fazer, o que você tem, o que você precisa ter para ser feliz. Então o ego sempre vai apontar no outro, na outra pessoa, para que ele enxergue em mim o meu defeito. Olha só como é interessante, como é profundo isso. O ego vai falar, vai apontar no outro, o outro, através do ego dele, ele vai apontar para mim, para que eu enxergue em mim o meu defeito. Então, quando uma pessoa ela vem direcionando o seu ego em relação a mim, apontando em mim defeitos, apontando a mim atitudes que eu preciso melhorar, apontando atitudes que eu preciso desenvolver, isso, meu querido, é o espelho universal da vida, colocando a pessoa na sua frente. É o milagre que você precisa para se autodesenvolver. Você pode observar que eu não prego a cura da ansiedade, eu prego o autodesenvolvimento que é que eu venho plantando e semeando durante a minha vida. O autodesenvolvimento é uma estrada em que você entra e que você começa a galgar, começa a plantar sementes que vão dar frutos para você, para a sua mente, para o seu corpo e para a sua vida. Mas só que essas sementes, elas precisam ser plantadas no lugar certo. Se elas forem plantadas no lugar errado, você vai acabar não conseguindo entrar na estrada do autodesenvolvimento. Então, o espelho universal, ele serve para te ajudar a crescer, certo? O espelho universal, que é representado por pessoas, por coisas, por eventos, ele ajuda a você crescer, ele ajuda você a se auto-perceber, em elevar a sua consciência e trabalhar em você várias coisas que estão faltando, que você até então achava que não por causa do ego. Então, o interessante é que o ego dos outros vai fazer eles apontarem os nossos defeitos e nós vamos elevar a nossa consciência e a partir daí nós vamos mudar a nossa estratégia de autodesenvolvimento na mente da ansiedade. Então, olha só o que eu entendi. O que eu precisei para poder sair da mente da ansiedade, começar a minha estrada de autodesenvolvimento, foi perceber que a minha vida, os meus relacionamentos, o meu parceiro, a minha esposa, os meus filhos, a minha profissão, hoje está falando tudo para eu crescer. Observe o que eu vou falar para você, vencedor e vencedora. O seu marido, os seus filhos, a sua casa, os seus relacionamentos, a sua profissão, as pessoas que rodeiam você, as pessoas com quem você escuta, que você está vendo, tudo isso, é o espelho universal falando para você o que você precisa crescer, onde você precisa crescer. É falando para você tudo que você precisa. Então, para eu mudar essa chave, para eu deixar de sofrer na mente da ansiedade, eu entendi isso. Que tudo que eu estava passando, tudo que eu passei, o que eu estava passando, fazia parte de um propósito. Fazia parte de algo maior, em que era algo em que estava vindo através do espelho universal, através das pessoas, dos eventos e das coisas, para me mostrar onde eu precisava dar o meu primeiro passo no autodesenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual. Quando eu começar a trabalhar isso em mim, eu vou começar a trabalhar coisas externas. Enquanto eu não trabalhar isso dentro de mim, eu não vou poder ajudar o próximo, não vou poder trabalhar no externo. Então, isso é um nível de consciência mais elevado, é um nível de consciência mais amplo. É o que eu digo sempre, a estrada do autoconhecimento, ela é dolorosa. A estrada do autoconhecimento, ela vai exigir de você energia e tempo, mas é o caminho que eu escolhi para me autodesenvolver e sair da mente da ansiedade. Eu costumo dizer que eu tinha 3 opções. Eu tinha a opção de dizer, não, a vida é assim mesmo, a vida vai ficar assim, continuar assim, tá bom demais, eu bebendo remédios. Aliás, eu com ansiedade.
A segunda opção era eu começar a beber remédio, realmente eu comecei a beber remédios, e eu me conformar com aquilo e passar o resto da minha vida dependendo de remédios. E a terceira opção era meu autoconhecimento, conhecer o meu ser para poder me desenvolver de maneira em que eu possa sair devagar da mente da ansiedade e me tornar livre e fazer com que a mente seja uma escrava minha e eu ser o rei. Eu sou o rei da minha mente. A mente precisa ser a sua escrava. Você não pode e não deve, não precisa deixar com que a mente da ansiedade domine você, faça com que você seja um escravo. Não, tem que inverter a posição. Você é o rei, você é a rainha. Você é quem manda. Você tem que fazer da sua mente um escravo. Ela tem que fazer coisas que você manda, que você impõe, certo? E quando eu descobri isso, gente, na minha crise de ansiedade mais brutal, o jogo começou a mudar na minha mente da ansiedade. Eu comecei a quebrar vários paradigmas, vários padrões mentais para que eu, de maneira devagar, padrão por padrão, eu fosse quebrando todos os padrões mentais em que eu acreditava e passei a me desenvolver e sair da mente da ansiedade. Foi uma coisa de uma hora para outra, Watson Lima? Foi rápido? Eu quero um milagre? Não, meu querido, não. Comigo você não vai ter milagre. Eu tenho um caminho, eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma experiência vivida que poucas pessoas não têm. Poucas pessoas ensinam sobre a ansiedade, mas poucas pessoas vivem a ansiedade. Quando elas não vivem a ansiedade, elas sabem só teoricamente. Elas não vivem na pele, não viveram na pele, não sabem o que é um transtorno de ansiedade vivido. A dor que a pessoa sente na mente da ansiedade é uma dor brutal, é uma dor cruel, é uma dor que machuca por dentro. Então, existem muitas pessoas que ensinam sobre a ansiedade, mas não vivem, não viveram, certo? E eu estou aqui para representar as pessoas que passaram por essa dor, as pessoas que passaram por isso que eu passei. Eu represento as pessoas, que eu acredito que essas pessoas, elas não são doentes, elas precisam fazer uma mudança de padrão mental para poder se desenvolver, entrar na estrada do autodesenvolvimento. E ali, naquele sofrimento, naquela dor, naquela angústia, sem saber o que estava acontecendo na minha mente, sem saber o que estava acontecendo no meu corpo, sintomas brutais da mente e da ansiedade. Foi ali que eu percebi o que eu queria e o que eu tanto buscava, que era justamente o meu propósito. Daí se originou o meu propósito. Eu passei a me autoconhecer, a entrar no mundo do autodesenvolvimento, da autotransformação e da autobusca por uma performance humana, mental, espiritual e também física. Então, tudo o espelho universal já estava me falando para mim, através de Deus. Estava falando em que eu poderia, em que eu precisaria mudar. Através de quem, Watson, que você descobriu isso? Através dos meus relacionamentos, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da minha esposa. Toda a dor que me cercava quando eu estava na dor da mente da ansiedade, era tudo o que eu rejeitava. E quanto mais eu rejeitava aquela dor, aqueles relacionamentos, a melhora, enquanto eu rejeitava a melhora, o autocrescimento, mais aquela dor persistia dentro de mim. Aquela dor entrava mais profundamente dentro de mim. E todos os meus relacionamentos, todos os eventos apontavam para mim o que eu precisava melhorar dentro da minha vida. Tudo que eu negava, tudo que eu acusava, tudo que eu culpava, tudo que eu tinha raiva, ali é que eu comecei a sair, perceber que eu comecei a sair da mente da ansiedade. Em tudo que eu apontava, em tudo que eu julgava, em tudo que eu sentia raiva. Porque ali era o meu ego falando comigo. E quando eu percebi que eu entrei
num autodesenvolvimento, na estrada do autodesenvolvimento, foi quando eu percebi que as pessoas, elas, através dos egos delas, elas mostram para mim o meu espelho universal. O que realmente eu vim fazer aqui na Terra? O que realmente eu sou? Quem eu sou? Me fazia essa pergunta e através dessas perguntas eu fui respondendo, peguei os meus cadernos e fui me desenvolvendo e saindo lentamente da bolha mental da ansiedade. A própria vida já estava me espelhando antes de eu ter a minha crise de ansiedade. A própria vida já estava me espelhando o meu mundo interior. O meu mundo interior era um mundo de muita mágoa, de muita raiva, de muito rancor, de muito apontamento de falhas, de muita acusação. Então, o mundo em 2015, foi na época em que eu entrei no mundo da ansiedade, aquele mundo, aquele espelho universal já apontava para mim o que eu precisava fazer para sair da mente da ansiedade. Naquele momento foi quando eu comecei a crescer, quando eu comecei a perceber o que eu precisava fazer para crescer. Foi naquele momento em que eu cresci, naquele momento em que eu passei a me desenvolver como pessoa. A partir do momento em que eu rejeitava aquilo que existia dentro de mim, e quanto mais eu rejeitava, mais eu negava e mais persistente se tornava. Foi aí que eu descobri de onde vinha a minha ansiedade. Eu descobri por que eu estava ansioso, fazendo-me perguntas que me remetiam às minhas origens. Por que eu estava ansioso? Por que eu estava naquele estado mental de ansiedade? Então, tudo isso fazia com que eu percebesse que a minha ansiedade era muito mais profunda e que eu teria que trabalhar isso mentalmente, espiritualmente e também de maneira física e emocional. São 4 pilares para você trabalhar, para você conseguir sair da mente da ansiedade. O pilar físico, o pilar mental, emocional e o pilar espiritual. Tudo isso através de práticas e de exercícios para você praticar, viu? Não é nada que vai fazer com que você, de um dia para a noite, você consiga sair da mente da ansiedade. Você vai trabalhar isso dentro de você, né? Então, quando eu vivi por dentro essa ansiedade, você sabe, eu comecei a ensinar, você sabe automaticamente ensinar as pessoas o efeito da ansiedade de fora. Ou seja, as pessoas, elas não sabem ensinar sobre a ansiedade porque elas não viveram por dentro. E quando você vive por dentro a dor da ansiedade, você sabe ensinar fora, o efeito da ansiedade fora. Você sabe ensinar uma pessoa o efeito que a ansiedade tem. Então, é o que eu vejo muitos profissionais fazendo. As pessoas falam sobre a ansiedade de maneira muito teórica. E elas não vivenciam por dentro, não vivenciaram por dentro a ansiedade. Quando elas não vivenciaram por dentro a ansiedade, elas passam a ensinar as pessoas de uma maneira muito superficial. E elas ensinam por fora o que elas não vivenciaram por dentro. Certo? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Deus os abençoe muito. Que você possa continuar seguindo a sua estrada do autodesenvolvimento. Um abraço. Watson Lima.